Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Civil, mas na verdade a aula de hoje não vai ser uma aula comum. Hoje é o nosso super aulão premonição do TJ Paraná. Queria já, antes que eu me esqueça, desejar para vocês uma boa prova. No dia da sua prova eu vou estar com você, eu não vou estar lá, mas eu vou estar com certeza em pensamento positivo, para que você faça a melhor prova da sua vida e que você consiga alcançar o seu objetivo. Queria dizer que você já é um guerreiro, porque nessa prova os forasteiros saíram correndo, porque com tantas intercorrências, desde a data da abertura das primeiras inscrições, né, muitos acabaram desistindo, então só ficaram os fortes. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná precisa de você lá, precisa do seu trabalho, é um concurso que não abre há muito tempo, vão ter muitas nomeações e eu tenho certeza que você vai ser o próximo servidor público, ok? Então, queria também agradecer por você confiar no meu trabalho, confiar no trabalho do CPC Sem Frescuras. Tenho certeza absoluta que vamos estar juntos por muito tempo e que você um dia vai me ligar e vai falar: professor, olha aquela aula, agora eu estou vivenciando isso na prática, tá bom? Então, vamos só relembrar aqui o que você precisa estudar: atos processuais e Lei 9.099. Eu fiz esse complemento da apostila, ele é gratuito. Então, por que esse complemento aqui é muito importante para você revisar agora? Porque eu falei como que a CESP, quais são os artigos. É claro que a gente não pode contar que serão somente esses, mas quais são os artigos que a CESP mais cobra. Tem o roteirinho como estudar, tem o desafio de 21 dias, que ainda dá tempo de você fazer, e alguns artigos, algumas afirmativas estilo CESP, para você ver como que a CESP vai cobrar essas questões de vocês e os artigos mais importantes para você revisar na última semana, ok? Então vamos lá. Atos processuais. E uma outra questão que eu quero dizer para vocês. Lei 9.099 na ponta da língua, ok? São 59 artigos. Procurem, claro, estudar aqueles principais que eu vou falar aqui para você hoje. Então, olha só, como que a estrutura dos atos processuais, só relembrando para que você tenha aquele mapa mental do que a gente vai estudar. Os atos processuais, a gente estuda primeiro a forma dos atos, o tempo, o lugar, a comunicação, como que é feita a comunicação no processo dos atos. Então, tem citação, cartas, intimações, nulidades e distribuição e registro, ok? Bom, começando, dentro de forma dos atos processuais, vamos lembrar, o artigo 188 relaciona-se com o princípio da instrumentalidade das formas. O que isso significa? E aí, ó, eu vou acompanhar o aulão aqui no batidão, ó, com o meu código, você vai acompanhando com o seu código aí, ok? Então, olha só, os atos processuais, eles independem de forma determinada. Essa é a regra. A forma é livre, mas, excepcionalmente, eles têm forma determinada. Qual que é a consequência dessa forma não ser obedecida? O ato poderá ser declarado nulo pelo juiz. E lembrando que a nulidade ela não é automática. O juiz ele tem que verificar que houve a nulidade, ele vai declarar de ofício ou a requerimento de alguém. Essa regra tem exceção, que os atos processuais independem de forma determinada? Sim. E é justamente quando a lei exige a forma determinada e essa forma não é obedecida, aí eu tenho a nulidade. Exemplo, aí você já vai estudar e relembrar o artigo 250. O artigo 250 do CPC, ele vai falar quais são as regras do mandado de citação. Então, ele tem uma forma determinada. Se essa forma não é obedecida, essa citação pode ser declarada nula, porque a comunicação não foi feita de forma correta. Lembrando do artigo 250, o que eu quero lembrar você e quero que você não se esqueça? Que o mandado de citação, ele deve ser assinado pelo escrivão e não pelo juiz. Então, dê uma olhadinha no artigo 250, isso pode ser uma pegadinha de prova. Uma outra regra, o ato processual tem que ser público. Essa é a regra. Artigo 189. Essa regra tem exceção? Tem exceção, e é isso que você precisa saber. Aquilo que corre em segredo de justiça. Então, todo processo que tiver interesse público ou social,
Aqueles relacionados à família, divórcio, separação, guarda de crianças e adolescentes, casamento. Aquilo que envolve direito constitucional à intimidade também é segredo de justiça. E aqueles processos que versarem sobre a arbitragem. Quando? Quando na arbitragem tiver prevista a confidencialidade. Então, isso você precisa saber na sua prova, é a exceção que vai cair. 2 artigos que são apostas, 190 e 191, então muita atenção, a CESP gosta desses artigos. O 190, ele está falando do negócio jurídico processual, que é a possibilidade das partes alterarem o procedimento no processo. Pode, Pode, só que tem um detalhe. Para que eu tenha negócio jurídico processual, a lei exige direito que admita a autocomposição e partes capazes. Então, requisito, direito que admite a autocomposição e partes capazes. Não confunda direito que admite a autocomposição com aquele interesse público, ok? Então, a lei fala expressamente, direito que admite a autocomposição. Esses podem, e quando as partes são capazes. Aí as partes podem fazer mudanças no procedimento. E aí eles vão trazer essa mudança no procedimento, e muita atenção, o 190, ele é um artigo que fala do negócio jurídico processual, que ele é celebrado pelas partes, sem a participação do juiz, ok? Mas a participação do juiz, ela nunca pode ocorrer, o juiz nunca pode intervir, ele pode. Mas olha o que diz o parágrafo único do 190, que o juiz ele vai controlar a validade dessa convenção, que é o negócio jurídico processual, mas ele só pode recusar a aplicação em 3 casos. O juiz só pode recusar a aplicação em 3 casos. Quais casos são esses? Nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão e quando uma das partes se encontra em situação de vulnerabilidade. Atenção, o negócio jurídico processual pode ser celebrado antes ou durante o processo pelas partes. E o juiz, ele pode controlar? Pode. Ele pode controlar de ofício? Sim, de ofício a requerimento. Mas ele só pode recusar aplicar o negócio nesses 3 casos, ok? Então, não se esqueça disso. Os atos processuais são realizados em língua portuguesa. Pode juntar documento em língua estrangeira? Pode, mas ele tem que ser devidamente traduzido. Traduzido por quem? O parágrafo único do 192, ele fala pelo tradutor juramentado, pela via diplomática ou pela autoridade central, ok? Então, esses artigos eu quero que você tenha com muita atenção, que são artigos apostas. O 190, que eu falei, negócio jurídico processual, e agora a gente vai para o calendário processual. O calendário processual, o que significa? Eu tenho lá o nosso processo, que é aqui, ó, a sequência de atos coordenados por meio do qual o processo se desenvolve, ok? A gente sabe quais são as datas que esses atos do processo vão ser realizados? Quando que o processo vai terminar? Não sabemos. O que a gente sabe é o prazo que algumas pessoas têm para realizar no processo. A gente vai chegar nisso, como por exemplo, o juiz tem 30 dias para sentenciar, ok? Ocorre que essa sequência de atos processuais, como eu falei para vocês, elas não têm uma data determinada. Mas, será que é possível, então, estabelecer um calendário e já saber quais são as datas que esses atos processuais vão ocorrer? Sim, e tá no 191, que é o calendário processual, novidade do novo CPC, aposta para sua prova. O calendário, diferente do negócio jurídico processual, ele é feito de comum acordo entre as partes e o juiz. Então, no calendário processual, o juiz participa. O que é importante do calendário? A partir do momento que eu tenho data, esse calendário, ele vincula as partes e o juiz. E as datas que são estabelecidas, elas só podem ser modificadas em casos excepcionais e devidamente justificados, ok? Uma outra questão importante, intimação, é um tema top para sua prova. Como a gente não sabe as datas dos atos e quais atos vão ocorrer dentro de um processo, porque cada processo tem o seu caminhar de forma diferente,
as partes são intimadas daquilo que acontece no processo, para que, se ela quiser, ela faça a sua manifestação. Então, agora você relembrou o que é intimação, ok? Quando eu tenho o calendário processual, eu preciso intimar? Não, porque as partes já sabem quais serão as datas que os atos acontecerão. Então, dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual e realização de audiência quando já estão previstas no calendário. Fechou? Sobre a prática de ato eletrônico, eu quero que você se lembre que lá no 193, ele fala que o ato processual eletrônico, ele pode ser eletronicamente de forma total ou parcial, ok? É importante que você se lembre disso. E as unidades do Poder Judiciário deverão gratuitamente manter lá o equipamento para que a pessoa possa se utilizar quando o processo ele caminha de forma eletrônica. Isso está no artigo 198. Então, eu vou pedir para você ler com atenção esses artigos, 193 a 199. Lembrando que os atos processuais eletrônicos são regulamentados de forma genérica aqui pelo CPC, porque tem lei específica para isso, ok? Atos das partes. Vamos falar dos atos das partes. Os atos das partes, quando eles praticados no processo, eles produzem efeitos imediatamente. Tem exceção? Tem uma. Qual é? Desistência da ação. Então, grave isso ou revise. Desistência da ação é um ato processual que não produz efeito imediatamente. Por quê? Ele, para produzir efeito, depende de homologação do juiz. Então, é exceção. Outra questão. Vamos imaginar um processo físico que o advogado fez carga. Ele pode levar para casa e deixar o filho brincar e riscar? Não, é proibido. O que a lei fala? É vedado lançar nos atos cotas marginais na margem da folha ou interlineares, entre as linhas, escrever, riscar. E quem fizer isso vai ter multa. Qual é o valor da multa? Metade do salário mínimo, ok? Continuando a nossa aula. Pronunciamento do juiz. Esse é o artigo mais importante da sua prova, segundo as minhas pesquisas. Artigo 203 do Código de Processo Civil. Quais são os pronunciamentos do juiz? Sentença, decisão interlocutória e despacho. Você precisa saber a diferença entre eles, ok? Vou começar pela sentença. O que é a sentença? É aquela última decisão do juiz dessa primeira fase da fase cognitiva do processo que extingue totalmente o processo, ok? Então, o que a lei diz? Que é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou do processo de execução. Então, a sentença é aquele momento em que o Poder Judiciário vai dar a resposta final para aquela pessoa que submeteu a ela, ok? Ok. A sentença, ela pode ser com ou sem resolução do mérito, com base no 485 e 487 do CPC. Isso é sentença. Então, sentença põe fim a tudo, ok? Ele dá uma decisão. Finalmente, ele dá a resposta. Agora, a decisão do juiz não é a sentença. Durante o caminhar deste processo, o juiz ele vai proferindo algumas decisões. Uma delas é mais simples. Ela não vai atingir as partes. Ela vai visar somente que o processo caminhe. Porque o processo ele é inerte. A justiça só age mediante provocação. Só que depois que ela foi movimentada, provocada, o processo ele segue a sua marcha processual por aquilo que a gente chama de impulso oficial, impulso do juiz. E o juiz ele vai impulsionar o processo como? Proferindo despachos. Então, despacho que ordena a citação do réu, sem causar nenhum prejuízo às partes, nada que precise protocolar, por exemplo, uma manifestação, um recurso. Isso são despachos. Então, a lei fala que todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício a requerimento das partes, são despachos. Agora, o que é decisão interlocutória? A decisão interlocutória, ela não é sentença. Por quê? Ela não põe fim ao processo. O que põe fim
é a sentença. Mas a decisão interlocutória, ela, embora não seja sentença, ela tem um conteúdo decisório, ela atinge as partes e ela pode ensejar a manifestação. Então, o parágrafo 2º, ele fala que a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º, ou seja, é aquela decisão que tem conteúdo decisório, mas que não é sentença. Ok? Fechou. Agora, parágrafo 4º, você vai colocar uma estrelinha aí. Aqueles atos que não são sentença, nem decisão interlocutória, nem despachos, eles são classificados como atos meramente ordinatórios. E os atos meramente ordinatórios, eles devem ser praticados de ofício pelo servidor, independentemente de despacho do juiz, podendo ser revisado pelo juiz se necessário. Então, o ato meramente ordinatório é aquele que é praticado pelo servidor sem a necessidade de despacho do juiz. Muita atenção para esse parágrafo 4º. O que é acórdão? O julgamento proferido pelos tribunais, ok? Todas as decisões deverão ser assinadas, ok? Por aqueles que participam lá do processo, ok? E uma questão importante, todos os despachos, todas as decisões interlocutórias e os dispositivos da sentença, que é aquela parte final da sentença, que o juiz vai falar o que ele realmente decidiu, elas devem ser publicadas no Diário da Justiça eletrônico, ok? Então, muita atenção, parágrafo 3º do artigo 205. Sobre os atos do escrivão e do chefe de secretaria, o que eu quero dizer para você? Que o primeiro ato é a autuação. O que é a autuação? É como se fosse fazer uma capa no processo quando a petição inicial ela é distribuída. E a autuação está no artigo 206 do Código de Processo Civil. O que eu quero que você tenha atenção aqui? O escrivão ou chefe de secretaria, ele deve numerar e rubricar todas as folhas dos autos. Então, todas as folhas dos autos devem ser numeradas e rubricadas pelo escrivão ou chefe de secretaria. O parágrafo único, ele traz uma questão que é importante para você na sua prova, porque o CPC, ele usa aquela palavra é facultado. Então, o que ele fala? É facultado a parte, procurador, MP, defensoria, e aí ele fala, e os auxiliares da justiça, rubricar as folhas correspondentes aos atos em que eles intervierem. Mas, você me disse que o escrivão ou chefe de secretaria, ele deve numerar e rubricar. Sim, porque é a atividade principal dele. Agora, todas as demais partes, eles só vão rubricar naqueles atos que eles intervierem. Então, a eles é facultado, a lei diz, rubricar os atos em que eles intervirem. E os outros auxiliares da justiça, mas o escrivão não é um auxiliar da justiça? Mas tem outros. Então, a obrigação de rubricar e numerar é do escrivão ou chefe de secretaria, é uma das atividades principais, porque isso é que vai organizar aqui esse nosso processo, ok? Artigo 210, ele fala que é lícito, é permitido o uso da taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo em qualquer juiz ou tribunal, que são métodos de escrita abreviada, taquigrafia à mão, estenotipia através do aparelho chamado estenótipo. Normalmente esse escrivão que sabe mexer com esses aparelhos, ele acompanha auxiliar do juiz nas audiências. Não se admite atos e termos processuais em branco, nem entrelinha, nem emenda, nem rasura. Expresso, salvo quando expressamente ressalvados. Então o escrivão tem que rubricar, tem que numerar, e as partes é facultado rubricar os atos em que intervierem e não pode deixar espaço em branco, nem rasura, nem entrelinha, ok? Vou aproveitar e já vou falar um pouquinho para vocês dos prazos, tá? Falamos do juiz. Quais são os prazos para o juiz proferir decisão? Isso é importante. Então, eu tenho despacho, decisão interlocutória e
Sentença, prazo 5, 10 e 30. Então, o despacho, que é aquele mais simples, 5 dias o juiz tem, 10 dias para proferir decisão interlocutória e 30 dias para proferir sentença. Muita atenção no que eu vou falar para você agora. Doutrinariamente, a gente chama os prazos do juiz de prazos impróprios. Por que prazo impróprio? Impróprio porque não enseja nenhuma penalidade caso o juiz descumpra. Ok? Há críticas, mas essa é a regra. Então, prazos do juiz são considerados impróprios, porque os prazos das partes, quando eles não obedecidos, eles ensejam penalidade. Qual penalidade? Preclusão, a preclusão temporal. Então, aquele que deixa de praticar, aquela parte que deixa de praticar o ato processual no tempo que a lei determina, ele sofre uma pena que é a preclusão. O que é preclusão? É o impedimento da pessoa realizar aquele ato processual. Se ele realiza fora do prazo, esse ato é desconsiderado, ok? Qual que é o prazo para o serventuário no processo? Eu falei para vocês da autuação do artigo 206. Qual que é o prazo que o escrivão, que é você, vai ter para autuar? A lei fala, o prazo da autuação, a autuação seria executar ato processual. E executar auto processual, o prazo é de 5 dias. Qual outra coisa importante que eu vou fazer? Você vai enviar os autos à conclusão do juiz. E aí você tem 1 dia para enviar a conclusão. Então vamos decorar? 1 dia para enviar a conclusão e 5 dias para executar os atos processuais. Regra do artigo 228 do Código de Processo Civil. Mais uma questão aqui sobre o que eu falei agora. Preclusão. Então, eu disse para você que o prazo do juiz não enseja penalidade, então ele é um prazo impróprio. O prazo da parte enseja penalidade de preclusão é chamado de prazo próprio. Prazo próprio porque tem consequência se não é praticado. Para onde está a preclusão? Artigo 223 do Código de Processo Civil. Ok? Bom, já que estamos falando de prazo, vamos falar do tempo, né? Qual que é o horário de realização dos atos processuais? Importante, depende se o ato processual é externo ou é interno, ok? Se ele é interno, ele obedece o horário de funcionamento de cada fórum. Se é um ato processual externo, das 6 às 20 horas. Aí a lei fala que, excepcionalmente, se ele já foi começado, se ele já foi iniciado, ele pode ultrapassar as 20 horas se aquela diligência se por aquela diligência não ser realizada, ela causar um grave prejuízo para o processo. Então, o parágrafo 1º do artigo 212, ele fala que serão concluídos após as 20 horas, que é excepcional, sem iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Exceção, muita atenção. As 3 meninas superpoderosas. Citação, intimação e penhora. Citação, intimação e penhora. Essas aqui, elas podem ser realizadas em qualquer horário. Claro, sempre observado a regra do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Então, a citação, intimação e penhora, elas são super poderosas. Por quê? Independentemente de autorização judicial, elas podem ser realizadas fora desse horário, 6 às 20 horas, e elas podem também ser realizadas durante o período de férias forenses. Veja com atenção o parágrafo 2º do artigo 212 do CPC. Então, ato processual externo das 6 às 20 horas. Interno obedece o horário de funcionamento do fórum. Se for um ato processual que a pessoa tenha de praticar fisicamente. Por quê? Ato processual eletrônico, eles podem ser realizados até as 24 horas do último dia do vencimento do prazo. Então, ato processual eletrônico pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do vencimento do prazo, artigo 213. Outros 2 artigos que você tem que ter atenção, 214 e 215. O que ele fala? Que no período de férias forenses e nos feriados, o fórum está fechado,
os processos eles ficam suspensos. E quais são os atos processuais que excepcionalmente podem ser realizados no período de férias forenses e feriados? Então, olha só, regra geral, no período de férias forenses e feriado, não se realizam atos processuais. Mas, não tem exceção? Será que não tem um ato considerado urgente? Claro que sim. A lei fala aqueles do 212, parágrafo 2º, ou seja, o superpoderoso, as superpoderosas, citação, intimação e penhora. Essas podem ser realizadas, inclusive no período de férias forenses e feriado. E também aquilo que é urgente. Então, a lei fala tutelas de urgência, ok? Então, vamos repetir. Durante os atos processuais, durante o período de férias forenses e feriados, não se realizam atos processuais, salvo citação, intimação, penhora e tutela de urgência. Ok? Ok. Bom, qual que é esse período de férias forenses? O artigo 220 do Código de Processo Civil, ele fala que suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Então, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, não se realizarão atos processuais, os processos ficam lá suspensos. Tem exceção, Tem. Citação, intimação, penhora e tutela de urgência. Mas, os processos ficam parados um mês, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive? Sim. Mas, e se eu tiver, e se eu tenho na vara aqueles processos que são urgentes, que não pode parar? Aí a própria lei fala: procedimento de jurisdição voluntária, conservação de direitos, alimentos, nomeação e remoção de tutor e curador, esses não param. Então, quais são os processos que não param durante o período de férias forenses? Anote: jurisdição voluntária, conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, também não para processo de alimentos e processo de nomeação e dação de tutor e curador. Nomeação ou remoção de tutor ou curador, ok? Porque antes nomeação a gente chamava de dação. Então, nomeação ou remoção de tutor e curador. O que é feriado para o Código de Processo Civil? O feriado vai ser, claro, todo o dia que tiver declarado por lei como feriado. Então, a gente tem feriado estadual, municipal e federal. Ok? Mas hoje no Código de Processo Civil, como que a gente conta os prazos? Somente em dias úteis. Mas atenção, isso serve para os prazos processuais. Então atenção, porque a CESP gosta de colocar essa pegadinha. Os prazos processuais só contamos em dias úteis. E isso serve para os prazos determinados em dias. Prazo que é determinado em mês e em ano, essa regra não vale. Então, essa regra só vale para os prazos que são determinados em dias. Agora, quais são os dias úteis? Aí o CPC ele vai falar quais são os dias não úteis. Então, feriado, sábado e domingo e qualquer dia que não haja expediente forense, eles são dias não úteis. Essa regra está lá no artigo 216 do Código de Processo Civil. Os atos processuais são realizados onde? Dentro do processo. Então, ordinariamente, eles são realizados aqui na sede do juízo. Agora, excepcionalmente, eu pego um ato processual e eu realizo em outro lugar, em razão de deferência, interesse da justiça ou a natureza do ato. Então, regra geral, os prazos processuais são realizados na sede do juízo. Me dê um exemplo de um ato que sai daqui e é realizado em outro lugar. Vamos imaginar que o autor, a pessoa está pedindo um benefício, previdenciário, ok? Mas aí é Justiça Federal. E ele está muito doente. O juiz, ele pode ir lá e fazer uma inspeção judicial no local onde a pessoa está internada? Claro que pode. Aí, excepcionalmente, o ato processual é realizado em outro lugar. Isso tudo que eu falei para vocês está lá no 217 do Código de Processo Civil. Então, revisando, 214, 215, 216 e 217. Já que você falou que as partes elas têm prazos, qual que é o prazo? Aí depende do ato processual que vai ser praticado. Regra geral, quem determina o prazo é a lei. Quando a lei ela é omissa, atenção, quem é que determina?
o juiz de acordo com a complexidade do ato. E se a lei foi omissa e o juiz foi omisso? Aí a parte pratica em qualquer data que ela quiser? Não. Então, se ambos forem omissos, tanto a lei quanto o juiz, aí a parte sabe que ele tem que praticar o ato processual em 5 dias. Isso tá lá no artigo 218. Esse artigo tem um parágrafo 4º que você vai colocar como atenção. Ele fala que é considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. O que é termo inicial? O que na verdade é um prazo, né? É um lapso de tempo. E o prazo sempre tem um termo inicial e um termo final. Vamos imaginar, e normalmente o prazo ele começa quando a pessoa é comunicada, ou seja, quando ela é intimada, normalmente através do seu advogado. Vamos imaginar que nem saiu a intimação ainda, mas a pessoa já viu o processo. Ele pode já praticar o ato processual antes do termo inicial do prazo? Sim, e esse ato é considerado como tempestivo, ok? Então, parágrafo 4º do artigo 218. O 219 eu já falei para você. Então, prazo que é determinado em dias, eu só considero os dias úteis. Como que a gente conta o prazo? A gente vai excluir o começo e incluir o vencimento. Então, prazos determinados em dias, eu só conto os dias úteis. Eu vou excluir o começo e incluir o vencimento. E qual regra também que é importante aqui? Eu vou excluir o começo e incluir o vencimento. Mas, qual é o dia do começo? Depende. Depende do ato processual que foi praticado. A maioria das regras do dia do começo está no artigo 231. E esse é um dos artigos que eu recebo mais dúvidas dos meus alunos. O que é o dia do começo? É justamente para você poder contar o prazo. Você tem que saber qual é o dia do começo. Aí vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um ato processual que foi comunicado para a pessoa através de uma citação ou de uma intimação. Se ela tiver que praticar um ato, qual que é o dia do começo? Depende a forma que ocorreu a comunicação. Porque a comunicação ela pode ocorrer via oficial de justiça, pode ocorrer pelo correio, ela pode ocorrer por publicação no Diário da Justiça eletrônico, ok? Ela pode ocorrer por edital. Então, a regra do começo do prazo, ela depende. Depende de qual ato processual foi praticado e a forma que ele foi praticado. Vou resumir para você o 231. Se a citação ou intimação foi pelo correio, o começo do dia do prazo é a data da juntada do aviso de recebimento aos autos. Não é a data que a pessoa assinou o aviso, é a data que juntou. Se foi pelo oficial de justiça, também. É sempre a data da juntada do mandado aos autos. Se foi pelo escrivão ou chefe de secretaria, é a data da ocorrência da citação ou intimação. Se for intimação por edital, é a data do começo, o dia do começo do prazo, é o dia fim da dilação assinada pelo juiz. O que é dilação? É um tempo que o juiz vai determinar para a pessoa aparecer. E atenção, na citação por edital, essa dilação ela é determinada pelo juiz. E ele vai determinar um prazo entre 20 e 60 dias, a depender do caso concreto. Então, como que começa o prazo para a pessoa que foi citada ou intimada por edital? Finda essa dilação assinada pelo juiz, que a gente não sabe exatamente quantos dias serão, porque o juiz ele pode determinar no caso concreto. Essa regra está no artigo 257, inciso 3 do CPC. Essa dilação varia entre 20 e 60 dias, ok? Fluindo da primeira publicação que ocorreu, finalizou este prazo essa dilação, aí é que começa o prazo para a pessoa praticar determinado ato processual. Se for a citação ou intimação por via eletrônica, é do dia útil seguinte à consulta.
Então, a pessoa faz a consulta e o computador, ele sabe quando que aquele processo foi consultado. Então, o dia útil seguinte é o primeiro dia da contagem do prazo, toda vez que a citação ou intimação for por meio eletrônica. E se for carta precatória? A carta precatória vai de um juízo para outro juízo. Aí depende. Se houve a comunicação do artigo 232, aí é da data da juntada desse comunicado. Se não houve esse comunicado do 232, que você vai dar uma olhadinha lá, é da data da juntada da carta aos autos de origem. Então, quando a carta volta e ela está devidamente cumprida. Então, aqui depende. Se a intimação se der pelo Diário da Justiça, seja impresso ou eletrônico, o começo do dia do prazo é sempre a data da publicação. Aqui eu quero fazer uma observação com vocês e eu quero que você vá comigo no artigo 224 do Código de Processo Civil. O 224, ele vai falar essa regra que eu acabei de te explicar. Como é que a gente conta prazo? Exclui o começo e inclui o vencimento. Só que existe uma regra especial para contagem de prazo de Diário da Justiça eletrônico e você precisa saber. Então, se na sua prova a contagem for de Diário da Justiça eletrônico, você vai contar assim da forma que eu vou falar agora para você. No Diário da Justiça eletrônico, a intimação ela é disponibilizada em determinado dia. Vamos imaginar que foi disponibilizada numa segunda-feira, dia útil. A parte, ela já sabe que se disponibilizou na segunda, é considerado como publicado na terça, porque no primeiro dia útil seguinte à disponibilização. E o começo do dia do prazo é no primeiro dia útil seguinte à publicação. Então, toda vez que você for contar prazo de Diário da Justiça eletrônico, eu tenho que considerar uma data em que houve a disponibilização. Se eu sei a data que houve a disponibilização, eu sei contar, porque aí eu vou considerar disponibilizou hoje, publicou no primeiro dia útil seguinte e o começo do dia do prazo, do primeiro dia do prazo, é no primeiro dia útil seguinte à publicação, ok? Para quem tem a apostila completa do TJ Paraná, tem até exemplos e tem essa explicação lá. Mas é isso que eu te falei, é isso que vai cair na prova, artigo 224, o Diário da Justiça Eletrônica é especial, você vai contar dessa forma, esquece a regra geral. Qual que é a regra geral? Para todos os prazos determinados em dias, eu só considero os dias úteis, ok? Prazo processual, eu vou excluir o começo e incluir o vencimento, ok? E a gente tem que saber qual foi o ato processual para a gente saber qual foi o começo do dia do prazo e o 231 tá lá. Agora, e Diário da Justiça Eletrônico? Aí, Diário da Justiça Eletrônica, ele é disponibilizado. Primeiro dia útil seguinte, a pessoa sabe que é a publicação, não precisa publicar de novo. E no primeiro dia útil seguinte, a publicação é o começo do dia do prazo. Eu tenho um prazo a meu favor, eu sou parte, eu posso renunciar a esse prazo? Sim, só que a lei exige que a renúncia ao prazo tem que ser de maneira expressa. Artigo 225 do Código de Processo Civil. Muita atenção para essa regra. 229. Litisconsorte. O que é litisconsorte? É quando eu tenho mais de uma pessoa em um dos polos da ação, mais de um autor, mais de um réu. Quando tem litisconsórcio, esses litisconsórcios, eles vão ter prazo diferenciado? A lei fala que se o litisconsorte tiver advogado diferente, cada um tem um advogado, e esses advogados não pertencem aos mesmos escritórios, são advogados diferentes, de escritório de advocacia diferente, o litisconsorte vai ter prazo em dobro. Só que essa regra nunca vai se aplicar para processo eletrônico, só para processo físico. Artigo 229 do CPC, ok? Bom, o que eu quero lembrar vocês de cartas, tá? Um artigo importante das cartas. Em todas as cartas, o juiz fixa prazo para cumprimento, a depender do tipo de diligência que vai ser realizada. A carta de ordem e a carta precatória, ela pode ser realizada por meio eletrônico. Como assim, Pro? Quais as cartas que eu tenho? Carta de ordem, carta precatória, carta rogatória e carta arbitral.
que são meios de comunicação de uma pessoa externa com um processo, com o poder judiciário. Então, carta de ordem é hierarquia, um tribunal superior dando uma ordem para o inferior. Carta precatória são comarcas diferentes, um juiz se comunicando com outro. Carta rogatória é comunicação do Brasil com um tribunal internacional. E carta arbitral é a comunicação de um tribunal arbitral com o poder judiciário, ok? Sobre a carta, o artigo 262, ele fala que a carta tem caráter itinerante. Muito importante isso. O que isso significa? Que antes ou depois de ordenado o cumprimento, ela pode ser encaminhada para um juízo diverso do que consta. Porque assim, a carta precatória, ela é encaminhada de um juiz para o outro, ok? Vamos imaginar que o juiz encaminha para o juiz errado. Ao invés dele devolver, ele já faz, como ela é itinerante, ele não precisa devolver, ele já encaminha para o juiz que seria o competente, porque pode acontecer equívocos. Isso para evitar a maior demora, ok? As cartas deverão preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico. Sobre citação, o que eu quero lembrar a vocês? A citação, para ela ser válida, e ela é muito importante porque ela é um pressuposto de validade, porque sem a citação eu não tenho a participação legítima de um réu no processo, e o processo não vai caminhar quando não há a citação. Então a citação ela é muito importante. E a citação, para ela ser válida, ela, regra geral, ela deve ser pessoal. Já explico as exceções para você. Quais são as formas de citação? Depende, a citação pode ser pelo oficial de justiça, pode ser pelo correio, pode ser pelo escrivão ou chefe de secretaria se o réu comparecer em cartório, ela pode ser feita por meio eletrônico e ela pode ser feita por edital, ok? Voltando à citação pessoal. A citação ela tem que ser pessoal. Pelo correio é pessoal? Claro que é, porque a pessoa pessoalmente tem que assinar o aviso de recebimento. Não pode ser a irmã, não pode ser a esposa, tem que ser aquele que está na citação, o João da Silva, como exemplo, ok? Essa regra tem exceção? Tem exceção. E é isso que eu vou falar para vocês agora. Regra geral, ela tem que ser pessoal, mas excepcionalmente, ela pode ser feita em nome de um representante legal, se a pessoa tem um representante legal, como por exemplo o incapaz, que tem um representante legal. Ela pode ser feita em nome do procurador, que a pessoa nomeou. Então, eu posso nomear uma pessoa através de uma procuração pública para que ele receba citação por mim? Pode. Então, aí, a citação, regra geral, ela não é pessoal, mas é uma exceção admitida pela lei. Isso está no 242. Tem outras exceções? Tem exceções. E aí, eu vou explicar agora para você. Primeiro, o ausente. O ausente é aquela pessoa que desaparece do seu domicílio sem deixar notícia, mas não morreu, desapareceu. O ausente, se ele tiver um procurador, um representante, um gerente que esteja ali tomando conta dos negócios dele, ele pode ser citado ausente em nome dessas pessoas. Só que sempre quando essas pessoas praticam atos em nome do ausente. Então, o ausente deixou um procurador, tem um procurador que toma conta dos negócios. O procurador está agindo ali em nome do ausente, não em nome próprio. Nesses casos que ele está agindo em nome do ausente, ele pode ser citado. Então, primeira exceção, segunda, na verdade, exceção que não é pessoal, porque a primeira nós falamos procurador e representante legal. Agora, a terceira exceção, locador. O que é o locador? Locador, locatário. Eu tenho um apartamento, eu alugo para alguém, locatário, eu sou a locadora. Vamos imaginar que eu me ausente do Brasil e eu não aviso o locatário, mas tem lá um administrador que recebe os aluguéis. Se o locatário precisar me processar, ele não vai me achar porque eu estou ausente do Brasil, e se eu estou ausente do Brasil seria a carta rogatória que traz uma demora para o processo, o que ele pode fazer? Se eu me ausento e eu não comunico ele que eu me ausentei, a citação pode ser feita em nome do administrador ou encarregado do recebimento dos aluguéis. Tudo isso está lá no 242, ok? Uma outra regra importante, os entes da federação, União, Estado, Distrito Federal, municípios, claro, e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, eles sempre serão citados perante o órgão da advocacia pública que é responsável por sua representação, ok? A citação ela pode ser feita em qualquer lugar? Regra geral, sim, em qualquer lugar que se encontre o réu, na sua residência, na sua rua,
no seu local de trabalho. Mas existem alguns lugares que é proibida a citação. A lei fala que em alguns lugares não se faz a citação, salvo para evitar perecimento do direito. Então, você vai olhar com atenção o artigo 244. A gente não faz citação de quem? De quem está participando de culto religioso, dos noivos nos 3 primeiros dias depois do casamento. Também não faz a citação daquela pessoa que está de luto. Então, você vai lembrar da missa de 7º dia, que é muito conhecida. Então, a pessoa não é citada se faleceu o seu cônjuge ou companheiro ou seu parente em linha reta e colateral até 2º grau, atenção, até 2º grau, no dia do falecimento da pessoa e nos 7 dias seguintes, ok? E também não se faz a citação de uma pessoa que está muito doente enquanto o seu estado é grave. Mas não confunda essa doença com a pessoa que é considerado mentalmente incapaz ou impossibilitado de receber a citação. Porque o 245, ele fala que se eu tenho mentalmente incapaz ou uma pessoa impossibilitada, vamos imaginar um ébrio habitual, um viciado em tóxico, aquela pessoa que está sempre drogada. Esse que está impossibilitado, ele não pode ser citado. Aí o que o oficial de justiça, vamos imaginar, o oficial chega lá e verifica que o cara é mentalmente incapaz e que ele não tem um representante legal ali, ou que está impossibilitado. O oficial não realiza a citação, certifica e devolve o processo. O juiz verifica, nomeia um perito, o perito vai avaliar essa pessoa e vai apresentar um laudo em 5 dias. Se realmente o perito falar é mentalmente capaz ou está impossibilitado de receber, seja qual for a impossibilidade, aí é nomeado um curador que vai receber a citação em nome dessa pessoa. Então não confunda, não se faz a citação salvo para evitar perecimento do direito naqueles casos que eu falei para vocês. Casamento, falecimento, culto religioso e doente grave. Agora, para o mentalmente incapaz ou para o impossibilitado, a regra é diferente, essa que eu acabei de falar para vocês. Uma outra questão importante, a citação pelo correio, que também é pessoal, como eu te disse, ela é mais econômica, porque ela pode ser feita para qualquer comarca do país, ok? Ela evita a carta precatória, que dá muito trabalho. Só que existem alguns processos em que é proibido citação pelo correio, isso vai cair na sua prova. O que é proibido? A ação de Estado, Estado com letra minúscula, Estado e capacidade das pessoas, quando envolve incapaz e pessoa jurídica de direito público. Então, pessoa jurídica de direito público, incapaz e ações de Estado, não pode ser feita, proibida a citação pelo correio. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa jurídica de direito público, ela não pode ser citada pelo correio, ok. Mas será que ela pode ser citada por meio eletrônico? Então, olha só, pessoa jurídica de direito público não pode ser citada pelo correio, mas pode ser citada por meio eletrônico, nos termos do artigo 246, inciso 5. Veja, o parágrafo 1º do 246 é uma grande novidade e você vai colocar a estrelinha aí para você dar fazer uma leitura dele. O que ele diz? Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, toda empresa que é pública ou privada, ela é obrigada a manter cadastro no Poder Judiciário de seu endereço eletrônico, por meio do qual as citações e intimações serão feitas preferencialmente por esse meio. Então, olha só, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, toda empresa pública e privada tem que fazer o cadastro nos autos de processo eletrônico e ele vai receber as intimações e citações preferencialmente por esse meio. Mas, essa regra é para empresa pública ou privada. Isso se aplica aos entes da federação, que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios? Sim, porque o parágrafo 2º, ele fala que o disposto no parágrafo 1º aplica-se à União, Estado, DF e município. Então, atenção, pessoa jurídica de direito público não pode ser citada pelo correio, mas toda empresa pública e os entes da federação
podem ser citados por meio eletrônico. Ok? Fechamos com chave de ouro, né? Vamos lá. Intimação. O que é intimação? Já expliquei para vocês. O artigo 269, ele fala que é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. Agora, eu quero que você tenha muita atenção ao parágrafo 1º do artigo 269, que diz que é facultado aos advogados promover a citação da parte contrária pelo correio com aviso de recebimento. Então, se a intimação do judiciário está demorando muito para sair, nada impede do advogado extrair a certidão daquela publicação, daquela decisão, e ele mesmo mandar a decisão por correio no endereço que está registrado lá do advogado da parte, que é obrigado a estar registrado. E aí a intimação, ela vai ocorrer não via judicial, mas pela própria parte. Só que isso é obrigatório? Não, é facultado. Parágrafo 1º, tá? Do artigo 269. E essa intimação que é feita pela parte com relação à outra, ela deve obrigatoriamente ser instruída com cópia do despacho, decisão ou sentença que a pessoa está sendo intimado, ok? As intimações, elas realizam-se sempre que possível por meio eletrônico na forma da lei, e isso se aplica para o MP, para Defensoria Pública e para Advocacia Pública também. Por quê? Porque a intimação, ela pode ser feita, claro, eu posso intimar um perito, eu posso intimar uma parte pessoalmente? Pode, mas a intimação, normalmente, ela é direcionada para o advogado que foi constituído pela parte para receber as intimações, e o advogado que dá andamento no processo. Agora, quando ela não é possível por meio eletrônico, aí ela é feita pelo órgão oficial, que é o Diário da Justiça, que agora, a regra geral, nas comarcas grandes, é tudo Diário da Justiça eletrônico, e eu ensinei a contar prazo, que o prazo é diferente. A intimação, ela é direcionada no nome do advogado ou no nome da sociedade de advogados que o advogado pertence, que é registrada. O advogado pode requerer que a intimação não seja feita em nome dele, mas sim em nome da sociedade de advogados, ok? Toda publicação que você enviar, ela deve conter o nome das partes completo, o nome do advogado, isso é verificado sempre na procuração, e o seu número de OAB. Se isso não acontecer, a intimação pode ser considerada como nula, não anulável. Vê o parágrafo 2º do artigo 272 que eu tô agora. Uma outra questão importantíssima do artigo 272. O advogado e a sociedade de advogado, ele pode determinar, ele pode autorizar uma pessoa a retirar os autos por ele, que é chamado de preposto credenciado. Então, regra geral, o advogado vai, mas se ele não pode ir, ele pode nomear um preposto. Só que, para o preposto retirar os autos, o advogado tem que, anteriormente, fazer esse credenciamento dessa pessoa, ok? Se não é possível a intimação por meio eletrônico, que é a preferencial sempre que possível, se não tem órgão oficial na localidade, quem faz a intimação? O escrivão ou chefe de secretaria. Pessoalmente, se a pessoa comparece em cartório, ou por carta registrada, se a pessoa é domiciliada fora do juízo, ok? Bom, se não é possível por meio eletrônico, por diário oficial e pelo escrivão, aí a intimação ela pode ser feita por oficial de justiça, e tem intimação também com hora certa e por edital. Então, eu quero que você dê uma olhadinha com atenção os artigos 269 até 275. Aqui eu quero fazer uma observação do parágrafo único do artigo 274. Ele diz assim: presume-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, que a pessoa tem que cadastrar o seu endereço, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação, atenção, se a modificação temporária ou definitiva, isso cai em prova, não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada dos autos do comprovante da entrega de correspondência do primitivo endereço. Então, a pessoa tem um endereço. Vamos imaginar que ele mudou de endereço, seja de forma temporária ou seja de forma definitiva. A obrigação dele é informar o juízo. Se ele se muda
de forma temporária ou definitiva e não comunica o juízo e chega uma intimação no endereço antigo, essa intimação vai ser considerada válida. Essa regra é importantíssima, já vi muita pegadinha. Ele coloca modificação só temporária, modificação temporária ou definitiva, ok? Ok. Aproveitando, eu quero falar para vocês o seguinte, a citação, ela pode ser feita pelo oficial de justiça por hora certa. O que é a citação por hora certa? É quando o oficial de justiça vai lá e ele percebe que a pessoa maliciosamente está se ocultando, está se escondendo e está mandando outra pessoa atender para não receber a citação. Quando que a citação por hora certa, ela ocorre e ela é chamada de citação ficta, porque ela não é entregue na mão do citando. Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, então o oficial de justiça vai 2 vezes, não encontra, e tem suspeita de ocultação, o que ele faz? Ele intima, uma palavrinha, qualquer pessoa da família ou até um vizinho, ele fala assim, ó, eu já vim 2 vezes, eu sei que tá ali se escondendo atrás da cortina. Amanhã às 18 horas eu tô aqui, ou seja, na hora certa. Se ele não aparecer para receber, ele vai estar citado por hora certa. Por isso que a gente fala que a citação por hora certa é uma citação feita pelo oficial de justiça, mas a por hora certa, ela é chamada de ficta, ok? Ufa, quanta coisa, né? Uma questão importante, tá? O artigo 279 sobre nulidade, ele fala que é nulo o processo quando o membro do MP, ele não é intimado no processo em que ele deveria intervir. Então, aqueles processos que a intervenção do MP é obrigatória, o processo caminha aqui, ó, sem intervenção do MP, o que vai acontecer com esse processo? Ele vai ser nulo. Só que a lei, ela tem uma regra especial. Ele fala que essa nulidade, ela só é decretada quando o MP, ele é intimado e ele diz que realmente deve acontecer a nulidade porque teve prejuízo. Por quê? Vamos imaginar que o MP era para ter sido intimado aqui, aí o juiz não percebeu. Aí, poxa, o MP deveria ser intimado. Se o momento que ele é intimado aqui, da data que ele deveria entrar no processo, tudo que aconteceu vai ser declarado nulo. Agora, se o MP entrar e olhar o processo e falar, juiz, olha, realmente eu deveria ter sido intimado, mas não há aqui prejuízo, aí o processo ele pode continuar. O parágrafo 2º, ele fala que a nulidade só pode ser decretada após a intimação do MP que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Tá vendo aqui o princípio da instrumentalidade das formas? Eu tenho uma forma que deve ser obedecida, mas se essa forma não foi obedecida e não ocasionou prejuízo, eu não tenho por que declarar a nulidade, ok? Ok. Outra regra importante. As citações e as intimações, que tem muitas regras que eu acabei de ensinar para vocês, elas serão nulas, não é anuláveis. Elas serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Então, eu disse para vocês como que as citações têm que ocorrer. Então, vamos imaginar uma citação que é feita por hora certa, mas que o oficial de justiça não fez 2 visitas, como a lei exige. Ele faz uma só. Essa citação, ela é considerada nula, ok? Uma outra questão, se o juiz pronuncia a nulidade, ele fala realmente tem que ter nulidade aqui, ele vai declarar quais atos foram atingidos pela nulidade e ele vai providenciar para que esses atos sejam repetidos, ok? E o ato, ele nunca é repetido quando ele não prejudica a parte. Então, nulidade 276 até o 283 são pouquíssimos artigos que eu entendo que tem uma importância muito grande na sua prova, ok? Então, além de tudo que eu falei para você, dá uma olhada com carinho nesses artigos da nulidade e nos artigos de prática de ato eletrônico. Repito quais são esses artigos, acho que vão dar 10 artigos, tá? É o 193 até o 199, ok? Ok. Sobre a distribuição e o registro, então todos os processos são sujeitos a registro, devendo ser distribuídos quando há mais de um juiz. Tem mais de uma vara, é uma comarca maior. A distribuição, ela pode ser eletrônica e ela é sempre alternada e aleatória. Ninguém pode escolher o juiz que vai julgar o caso dele, ok? Agora o 286. Quais são as ações que são distribuídas por dependência?
Dependência significa que ele vai distribuída em uma vara que já tem um processo caminhando, que tem uma relação com ele. Então, tem processo que começa e a distribuição ela não é aleatória, porque ele vai ser distribuído por dependência. Quando eu tenho conexão e continência com uma ação já ajuizada, quando o processo foi extinto sem julgamento do mérito e ele foi reiterado o pedido, ainda que houver alteração parcial do réu, tá? E as ações do artigo 55, parágrafo 3º, que são sempre direcionadas àquele juiz que é considerado juízo prevento. Então, vamos reforçar isso aqui. A distribuição, ela é sempre alternada e aleatória. Porém, excepcionalmente, alguns processos são distribuídos por dependência. O que é distribuído por dependência? Quando eu tenho conexão, quando eu tenho continência e quando eu tenho processo que foi extinto sem julgamento do mérito e está sendo repetido pela pessoa. Porque toda vez que o processo não tem julgamento do mérito, a parte tem o direito de repetir. Sobre atos processuais, vou repetir aqui alguns artigos que eu quero que você revise, tá? O 282, o 279... e eu quero que você revise também o artigo 277, ok? Que são os artigos de nulidade. Uma questão importante. Lembra que eu expliquei negócio jurídico processual e calendário processual? O calendário processual é aquele que é fixado de comum acordo entre o juiz e as partes. O negócio jurídico processual, ele pode ser feito antes do processo começar ou durante o processo, e ele é feito somente, um negócio que é feito entre as partes. E o juiz vai poder controlar essa convenção, que é esse negócio jurídico processual, somente em 3 casos: nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão e quando uma das partes se encontre em condição de vulnerabilidade. Eu quero que você dê uma olhadinha no artigo 223, que vai falar da preclusão, ok? Da preclusão temporal, que é a perda do direito de praticar um ato processual pelo decurso do prazo. Muita atenção para o artigo 203, que eu expliquei hoje para vocês incessantemente. Que mais? Dê uma olhadinha com atenção no 231, no 229, no 225, 218. Dê uma olhadinha no 246 com muita atenção. Esse aqui, 252. Ok? Quero falar para vocês desse artigo aqui, que está anotado, que foi o único que faltou. Deixa eu confirmar aqui, se é o 252. O 252 eu já falei que é a citação por hora certa. É o 248, parágrafo 4º, ok? Aqui é uma exceção importante. Olha só. Nos condomínios edilícios, pessoas que moram em condomínio de prédio, e no loteamento, né, aquelas pessoas que moram em loteamento de casas, será válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, pode recusar o cumprimento e se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, ok? Olha só. Eu falei pra você que a citação ela é obrigatoriamente pessoal, não é? Falei, ela é pessoal. Só que eu trouxe as exceções pra você, não trouxe? Isso eu falei de pessoa física, agora vamos falar de pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma ficção jurídica que é criada, e a pessoa jurídica ela é sempre composta de pessoas físicas. Tem os sócios, o administrador, o gestor daquela pessoa jurídica. Imagine uma grande empresa que tem loja no Brasil inteiro. É fácil encontrar o dono pessoalmente para citar? Não. Então, quando se trata de pessoa jurídica, olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 248.
Sendo citado pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou administração, ou ainda a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Então, a gente fala que essa citação para a pessoa jurídica, ela pode ser feita até pelo funcionário da portaria, porque senão a gente não ia conseguir citar nenhuma pessoa jurídica. E isso se chama teoria da aparência. Então, eu cito naquele que está ali como aparentemente como dono. Essa regra pode se aplicar para a pessoa física só em uma exceção. Que exceção? O 248, parágrafo 4º que eu acabei de ler para você. Condomínio edilício e loteamento, a citação também pode ser entregue para o porteiro. Quando a pessoa tá lá, por exemplo, no apartamento, o porteiro liga, ô João, olha, oficial, não vou descer. Aí, o porteiro, ele vai receber. O porteiro, ele só não pode receber se ele declarar sob as penas da lei que aquela pessoa está ausente. Aí ele não recebe a citação. Aí é que mora perigo, né? Imagina o porteiro vai lá e recebe, esquece a citação e não entrega para a pessoa, e a pessoa perde um prazo. Aí é responsabilidade também do condomínio. Então, muita atenção. Pessoa jurídica pode entregar até para o funcionário da portaria. E para a pessoa física? Para a pessoa física, em condomínio edilício e loteamento também. O funcionário responsável pela portaria pode receber a citação e ela vai ser considerada como pessoal e ela vai ser válida. Ok? Então, último artigo aqui de atos processuais. E aí, para a gente finalizar, a gente vai falar de juizado especial cível, os principais artigos aí que você vai estudar.